É o programa Bíblia no meu dia a dia. E que bom ter a sua companhia, que bom fazermos juntos um estudo bíblico, a leitura orante da Palavra de Deus, a nossa Léxio Divina. Por isso, a Bíblia tem que estar realmente no nosso cotidiano, porque ela vai alimentando a nossa fé, ela vai nos fortalecendo espiritualmente, mas também vai nos dando pistas e indicações para a mudança que nós precisamos viver na nossa vida, aquilo que nós precisamos fundamentar de virtudes, aquilo que nós devemos buscar no caminho da santidade, porque Deus vai nos falando, nos instruindo, nos dirigindo na direção da sua santa vontade. Por isso quero convidar você a abrir o seu coração e junto comigo suplicar a presença do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá para mais um estudo bíblico do livro dos Juízes. Então pega a sua Bíblia e também o seu caderno, anota aí o texto que nós vamos estudar hoje. Juízes, capítulo 9, versículos de 42 até o 49. Versículos de 42 a 49 do capítulo 9 do livro dos Juízes. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. No dia seguinte, o povo estava saindo para o campo. Informado disso, Abimeleque tomou seu exército, dividiu-o em 3 grupos e emboscou-se no campo. Ao ver o povo sair da cidade, pôs-se em marcha e atacou. Abimeleque e seu grupo investiram e tomaram posição às portas da cidade, enquanto os outros 2 grupos perseguiam os inimigos que se espalhavam pelo campo e os desbarataram. Abimeleque lutou todo aquele dia contra a cidade e depois de tomá-la, matou seus habitantes e demoliu-a, semeando-a com sal. Ao ouvirem isso, os que habitavam a torre de Siquém entraram no abrigo subterrâneo do templo de El-Berite. Informado de que os habitantes da torre de Siquém estavam todos apinhados ali, Abimeleque subiu ao monte Selmon com toda a sua gente. Munido de um machado, cortou um galho de árvore e, trazendo-o no ombro, disse aos companheiros: fazei depressa o que me vistes fazer. Então, cada um deles cortou rapidamente um galho, depois, seguindo seu chefe, cercaram o abrigo subterrâneo e puseram-lhe fogo. Por causa da fumaça do fogo, morreram 1000 pessoas, entre homens e mulheres, que habitavam a torre de Siquém. Estamos vendo a profecia de Joatão se cumprir. O fogo vai queimar. De Abimeleque para a cidade de Siquém para Abimeleque. Então eles vão se autodestruir porque estão fora da vontade de Deus. Veja só, é o fogo da ambição que destrói até a inocência. Porque nós vamos perceber aqui no final, né, um incêndio dessa torre vai matar também as crianças que estão ali, os inocentes que ali estão. Então, é assim que a ambição faz, ela destrói. Ela destrói aquele que é o tomado pela ambição e ela destrói aqueles que, por ambição de poder, por demonstração de força, de autoritarismo ou de qualquer outra realidade vinculada a essa dimensão, isso vai se estabelecendo, porque é exatamente isso. A ambição, ela é autodestrutiva. Ela destrói quem está sentindo-se ambicioso e ela destrói aqueles que estão ao derredor dessa pessoa que está vivendo sobre essa realidade, até mesmo aos inocentes. O povo tenta retomar sua rotina depois de tudo aquilo que havia acontecido ali com Gaal, com Zebu, aqueles que estavam naquela realidade do estudo anterior. E eles vão tentar voltar à rotina, mas como se nada tivesse acontecido. Mas eles se esquecem que Abimeleque está inflamado de ambição. Então, a ferida espiritual aberta, a ferida da divisão, a ferida que estava no coração de Abimeleque e no meio deles, né? Isso vai levar aí
a essa matança, a essa destruição. Abimeleque, ele espiona e ele prepara ali o ataque. Foi exatamente o que nós vimos, o que nós percebemos. E aqui a gente vai tocar em algo muito importante que pode direcionar o meu caminho e o seu. A superficialidade espiritual, ela é fatal. Se a gente não se aprofunda espiritualmente, se a gente não se aprofunda na palavra, se a gente não se aprofunda na doutrina da igreja, não é? E aí a gente não trata a raiz da divisão, a gente vai tendo a vida cada vez mais marcada por realidade de destruição, por realidade de morte espiritual, por realidades de escravidão, pelas consequências daquilo que não foi tratado. A gente não pode brincar com essa realidade. Não é? O divisor é o demônio. Demônio que provoca divisão. A gente não pode deixar com que ele prevaleça. A gente tem que curar a ferida da divisão, a gente tem que buscar a reconciliação, a gente precisa buscar a verdade, buscar a correção fraterna, tudo aquilo que vai nos ajudar. Mas se a gente é espiritualmente superficial, a gente vai deixar as coisas como elas estão e não as trataremos como deveríamos tratá-las. Por isso, é importante nos aprofundar espiritualmente. A gente vai ver aqui que Abimeleque usa a estratégia de Gedeão, mas ele separa, né, ali 3 grupos para atacar. Não é? Mas quando a gente vê a tática da fé usada sem a pureza da fé, a gente sabe que o resultado é perversão. E é exatamente isso que a gente percebe. A perversão de Abimeleque. Aquele povo que ungiu Abimeleque sem unção real, sem unção divina, né? Sem escolha profética. Aquele povo da cidade de Siquém, eles agora estão sendo destruídos por aquele que eles colocaram na liderança. Veja só, falta de discernimento, né? O povo padece por falta de discernimento, por escolhas erradas, por colocar pessoas corruptas em lugares que elas não deveriam estar. É o povo que padece. A destruição vem, a perversão vem, a perversão moral se instala. Tudo aquilo que de negativo e de mal acontece. E o que a gente vê depois que Abimeleque ele vai e destrói ali, mata, aniquila aquele povo, ele vai espalhar sal em toda a cidade. E qual é o simbolismo disso? Existe algo aqui simbólico. O simbolismo é o simbolismo da maldição perpétua e da esterilidade. Ou seja, a maldição está sobre Siquém e a esterilidade está sobre aquela cidade. E é uma maldição perpétua lançada sobre a cidade. E aqui nós vamos perceber, Abimeleque não está lutando por justiça, mas ele está lutando pelo orgulho dele ferido. Quando o orgulho ferido prevalece sobre a justiça, é o desastre que acontece, é o desastre que se estabelece, é exatamente o caos que se instala. Nós não podemos perder isso de vista. Aí a liderança é usada para matar, a liderança é usada para humilhar, a liderança é usada para prejudicar as pessoas, não é? E a gente vai exatamente ver isso acontecendo aqui, mas isso acontece nas nossas esferas humanas. Se a gente não tomar cuidado, não curar a ferida, não se deixar levar pelo orgulho ferido, a gente vai exatamente fazer uma obra de destruição. E meu irmão, eu nem preciso dizer isso, né? Mas essa não é a vontade de Deus. Aqui nós vamos perceber o povo se refugiando na idolatria, nos ídolos. Vão para a torre e se escondem ali na questão do templo pagão. E o que acontece? A idolatria leva à morte. Aqui é o recado. A idolatria leva à morte. E eu não posso ceder o meu coração a nenhum tipo de ídolo. Nem a idolatria do ego, de mim mesmo, nem a idolatria de pessoas, nem a idolatria do dinheiro, nem a idolatria do poder. E isso vai levar à morte, né? Isso vai levar à morte. E a gente vai percebendo exatamente aqui algo que nós vamos tocar depois, no próximo estudo. Quem sobe sem Deus, cairá pela mão de Deus. Quem sobe sem Deus, cairá pela mão de Deus. E a ruína é terrível. Mas também Deus, ele pode usar daquele que sobe sem ele para operar o seu juízo, a sua purificação. Tem momentos que a gente precisa perguntar, Deus é o Senhor? O Senhor que está purificando a gente?
É o Senhor que está permitindo que esse líder esteja à nossa frente, apesar de ter subido sem o Senhor, mas o Senhor está nos purificando. É exatamente assim que Deus trabalha. E é importante que a gente entenda esse caminho. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Uma vida espiritual vivida na superficialidade nos leva a não tratar as feridas, a divisão, as confusões, abrindo assim espaço para a influência do mal e para a consequente destruição da obra de Deus e de sua vontade em nossa vida. Devemos conscientemente buscar em Deus a cura para que sejamos instrumentos de bênçãos e de graças para o nosso próximo e para os que convivem conosco. Se tivermos algum cargo de liderança, precisaremos nos deixar conduzir por Deus numa vida virtuosa e enraizada no Senhor, na sua palavra, na sã doutrina. É exatamente esse o caminho que Deus quer que nós façamos. De sair da superficialidade espiritual, de mergulhar profundamente em Deus, para que esse mergulho em Deus nos leve a tratar as feridas do nosso coração, nos leve a ter coragem de sanar as divisões, de buscar a reconciliação, a partilha, a transparência, a correção fraterna. Tudo isso faz parte do nosso caminho. E se Deus nos colocar num cargo de autoridade, nós não podemos deixar-nos mover pelos sentimentos e feridas, mas deveremos buscar ali o enraizamento em Cristo, na palavra dele, na doutrina, e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Dessa forma, nós seremos abençoadores e portadores da graça de Deus. Vamos rezar? Senhor, não nos permita acostumar-nos às nossas feridas, àquilo que muitas vezes nos desvia da justiça, da verdade, da santidade. Mas nos dê meios para buscar em Ti a cura do nosso coração e daquilo que possa de alguma maneira ter nos ferido e pelas feridas não curadas, prejudicarmos a obra do Senhor e a vontade do Senhor. Por isso, nos leve a essa experiência de cura, nos leve à verdade, nos leve cada vez mais a mergulhar na sua palavra, na direção que o Senhor deseja que nós, se assim estivermos num cargo de autoridade, o façamos na presença do Senhor. Realiza no meu coração e no coração dos meus irmãos essa obra para que nós sejamos agradáveis a Ti, mas também abençoadores e portadores da graça do Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos agora na Sua presença. Amém. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. A palavra está apenas trazendo uma história verdadeira, verídica, não é? Que pode hoje iluminar o meu caminho, o seu caminho, as nossas escolhas, a nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.